paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Evaldo e hoje nós vamos estar mais uma vez falando sobre escatologia, estudo das últimas coisas. E nessa oportunidade nós vamos começar a falar sobre o milênio, reino milenar de Jesus Cristo. A palavra de hoje que eu quero estar lendo com os irmãos é do livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 9 e versículo 11, que está escrito: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será seu nome. E habitarão nela, e não haverá nela maldição. Mas Jerusalém habitará em segurança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diante de todo raciocínio apresentado nesse estudo, fica impossível não crer em um reino literal de Cristo sobre a terra. Eis que algumas considerações a serem colocadas. Há vários textos que se referem a esse período. Por exemplo, Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1 ao 7. O próprio livro de Zacarias, aí no capítulo 14, do versículo 9 ao 20. E Mateus, capítulo 25, do versículo 34. E quando se dará isso? As Escrituras revelam que logo no final da grande tribulação dará início o reino milenar. Essa grande tribulação que será um período de 7 anos, aonde no final haverá uma guerra e Jesus Cristo vencerá e lançará no lago de fogo o anticristo e a besta, e Satanás vai ser aprisionado no abismo, vai ficar preso por 1000 anos. E então esses 1000 anos Jesus Cristo reinará sem a presença maligna de Satanás. Então nós vemos que somente Deus pode nos revelar essas coisas, e as revelações estão escritas neste livro sagrado que é a Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor. As características gerais do milênio. Quem vai estar no milênio? Jesus, a igreja e salvos do Antigo Testamento. Todos com os corpos glorificados, ou seja, um corpo igual ao corpo de Jesus. E haverá também os sobreviventes da grande tribulação, que ainda terão seus corpos naturais, assim como os nossos corpos nos dias de hoje. Segue os aspectos distintivos desse reino milenar, que ele é espiritual. As Escrituras revelam isso em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Ético, nós vamos ver isso em Isaías capítulo 32, versículo 5. Social, Zacarias capítulo 9, versículo 10. Físico, Isaías capítulo 11, versículos 6 e 7. E também político, Isaías capítulo 60, versículo 11 e 12. E eclesiástico, Isaías capítulo 66 e versículo 23. Tudo isso acontecerá porque Jesus estará reinando diretamente sobre a terra. Lembrando que o diabo estará preso durante este período, como eu já disse. Nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, que um anjo aprisionará Satanás no abismo. E as condições existentes no milênio. 1. A paz. O término da guerra pela unificação dos reinos do mundo sobre o reino de Cristo. A paz nacional e individual é fruto do reino do Messias. Isaías 24, versículo 9 e 7, Isaías 11, versículo de número 6 e 9, e o próprio livro de Ezequiel, versículo
capítulo 28, versículo 26 e muitos mais referência existe na Bíblia sobre esta paz no reino milenar. 2. A alegria. A plenitude da alegria será marca característica da era milenar. Isaías capítulo 9, versículo 3 e 4. 3. Santidade. O reino teocrático será um reino santo, no qual a santidade é manifesta por meio de rei e seus súditos. Do rei e seus súditos. Podemos ver em Isaías capítulo 4, versículo 3 e 4. 4. Consolo. Será um reino de consolo. O rei ministrará pessoalmente todas as necessidades a fim de que haja pleno gozo naqueles dias. 5. A extinção das doenças. Que coisa maravilhosa, né? Isaías capítulo 33, versículo 24. Acompanhando esse tópico, haverá cura de toda a deformidade no milênio. Que coisa maravilhosa. Hoje as enfermidades têm assolado a humanidade. Nós sabemos como temos sofrido, principalmente com esse vírus aí que está solta, que tem matado muitas pessoas e tem assolado, lançado medo sobre a humanidade. Mas Jesus Cristo promete que no reino milenar haverá extinção de doenças. Glória a Jesus. Também, número 6, reprodução das espécies existentes. Os santos que entrarem no milênio com seus corpos naturais terão filhos. A população da terra aumentará. Os nascidos no milênio ainda possuirão a natureza pecaminosa. Logo, a salvação será necessária. E nós podemos ver isso em Jeremias, capítulo 30, versículo 20, Ezequiel, capítulo 27, versículo 22, e Zacarias, capítulo 10, versículo 8. 7. O aumento da luz. Haverá aumento da luz solar e lunar nessa era. O aumento de luz provavelmente será a causa do aumento da produção na terra. A produção na terra se multiplicará, tanto de peixe como as aves, como de legumes, e a própria população também do mundo se multiplicará naqueles dias, com poucas pessoas que vão atravessar e sobreviver à grande tribulação. 8. Adoração unificada. Todo mundo se unirá na adoração a Deus e ao Messias. Aquele dia, um dia de glória, onde aqueles que amam o Messias, que espera a Jesus Cristo, seu Salvador, teremos nós a oportunidade de adorar o nosso Senhor, de estar junto com o nosso Senhor, não mais o adorando em espírito e em verdade, mas o adorando, vendo Ele fisicamente. Louvado seja Deus, num corpo transformado e glorificado, um corpo de um rei, umas vestes reais, coroa como rei que Ele é. Louvado seja Deus, onde lhe foi dado todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, uma dessas marcas é adoração. Todos adorarão ao Rei, todos adorarão a Deus. Está escrito aí em Isaías 45, 23, Zacarias 13, versículo 2, Safonias, capítulo 3, versículo 9, muitos mais outros versículos, Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 14, louvado seja Deus. 9,
línguas unificada, né? Haverá uma língua unificada. Louvado seja o nome santo do Senhor. As barreiras linguísticas serão desfeitas a fim de que haja livre comunicação social. A gente pode ver isso aí em Sofonias capítulo 3, versículo 9. Com o estabelecimento da teocracia na terra, por 1000 anos, sobre o rei messiânico, teocrático, Deus cumpre o propósito de demonstrar-se governo na espera em que sua autoridade foi desafiada, fundida a teocracia terrena com o reino eterno. A soberania eterna de Deus é estabelecida. Este era o propósito de Deus ao planejar o reino teocrático e desenvolvê-lo por sucessivos estágios ao longo da história até que ele alcance o clímax no plano da teocracia sobre o Cristo introduzido no milênio. Essa autoridade que Satanás desafiou, Cristo demonstra pertencer apenas a Deus. O direito de Deus governar é eternamente vindificado. Também será no milênio que todas as profecias relacionadas às nação de Israel sobre o milênio serão cumpridas. Aumento territorial, reconstrução do templo para adoração, pois de Jerusalém serão dadas todas as ordens do governo de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive para todo sempre. Como terminará? Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10, nós vamos ver como terminará. Ao final dos 1000 anos, o diabo ainda será solto e seduzirá as nações numa última tentativa de derrotar Jesus Cristo. Desta vez, a vitória do Senhor será definitiva e total, encerrando de uma vez por todas as obras do maligno, juntamente com esta destruição do diabo e de seus exércitos, acontece a guerra final de Gog e Magog, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Que bênção será participar desse reino milenial. Vamos ter tempos de paz, de alegria, de santidade, de consolo, de extinção de doença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo isso numa unificação, numa única adoração ao único Deus Salvador, o nosso Cristo, Senhor e Salvador Jesus. Aleluias! E para que você compreenda mais um pouco sobre o milênio, não perca o próximo vídeo, que nós vamos concluir esse estudo sobre o milênio, porque tem muita coisa ainda que nós precisamos compreender. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a verdade é que no reino milenar, a igreja, o povo que viveram antecedente à igreja, aqueles que venceram no tempo da tribulação e ultrapassaram para entrar no milênio com seus corpos naturais, haverá ainda multiplicação da humanidade, ainda haverá salvação, porque as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos destruídos. Sempre é bom, maravilhoso para com a humanidade, para com toda a sua criação. Deus deseja restauração e o reino milenar será um tempo de restauração para a terra, para com toda a sua criação e para com a humanidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero dizer para você que isso ainda não é o melhor que Deus tem para dar para nós. Vamos prosseguir assistindo esses vídeos e você vai ver que Deus ainda tem coisa melhor do que o milênio para as nossas vidas. Se o milênio é bom, imagine
o novos céus e novas terras. Aleluia! Glória a Jesus. Pai querido, santo, maravilhoso, eterno, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pela tua bondade, graça e misericórdias para conosco. E nesse momento, Pai, eu quero somente dizer ao Senhor que gratidão ao Senhor nesse momento é o que eu tenho por conhecer, papai, um pouco da verdade que o Senhor tem revelado para as nossas vidas. E essas verdades nos traz alegria no nosso coração, renovo espiritual para as nossas vidas. Que assim se faça também para aqueles que esperam esse dia maravilhoso, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que assim seja, papai, para com todos. A alegria, Pai, a paz, o amor, uma eternidade, Senhor, juntamente contigo. É o que eu te peço para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.